começando o Rede TV News. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Governo indica José Mauro Ferreira Coelho para presidir a Petrobras. A conta de luz vai ficar mais barata. A bandeira tarifária de escassez hídrica tem data para acabar. E você vai ver também. Monique Medeiros, acusada de envolvimento na morte do filho, já está com a tornozeleira eletrônica e em prisão domiciliar. Em 5 minutos, o roubo de 5 carros em um estacionamento de São Paulo. Toda a ação da quadrilha foi gravada. Vamos então começar com conexão direta com Brasília. Saber do nome indicado pelo Ministério de Minas e Energia, o executivo José Mauro Ferreira Coelho, para a presidência da Petrobras. Quem conversa com a gente é a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa noite. Esse anúncio surpreendeu, né? Mais ou menos, viu, Milena? Boa noite para você e para todos que nos acompanham, para o Augusto também. Olha só, o nome do José Mauro Ferreira Coelho, ele não estava sendo cotado pela imprensa. Na realidade, ele foi uma solução caseira para resolver esse momento agora. Atualmente, ele é presidente do Conselho de Administração de Pré-Sal e Petróleo e ele negocia esses contratos pela estatal ali, pela União. Ele negocia esses valores do pré-sal. Ele também já atuou como secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia e passou 4 anos na empresa de pesquisa energética. O Ministério também indicou o nome do engenheiro Márcio Weber, ele que já trabalhou no Conselho da Petrobras por cerca de 16 anos. Os 2 indicados ainda devem passar, o nome deles deve passar pela Assembleia dos Acionistas prevista para a próxima quarta-feira. Esses 2 nomes, essas indicações, elas substituem aí as 2 que foram indicadas no início da semana, que era o caso do Adriano Pires e do Rodolfo Landim, e os 2 recusaram o cargo. Mônica Vieira, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Mônica. O governo federal anunciou que a partir do dia 16 de abril, a taxa extra sobre a energia elétrica não será mais cobrada. A retirada do encargo só era esperada para o fim do mês. Mas, de acordo com o Ministério de Minas e Energia, com os bons resultados das chuvas e a redução de custos, foi possível antecipar a adoção da bandeira verde, que vai significar uma redução de 20% na conta de luz. A bandeira de escassez hídrica está em vigor desde setembro do ano passado. A expectativa é que essa redução também ajude a conter a inflação. O presidente Jair Bolsonaro postou o anúncio nas redes sociais. Fortaleza registrou o mês de março mais chuvoso em quase 50 anos. E além da capital, as tempestades têm causado estragos também em várias outras regiões do estado do Ceará. Para quem mora aqui e conhece de perto o drama da seca, o céu cinzento, cheio de nuvens, é sinônimo de beleza. Mas quando a chuva insiste em não parar, vem a preocupação. Muita chuva. Semana toda de chuva atrapalha muito, né? Atrapalha bastante. Trânsito horrível. No mês passado, Fortaleza bateu um recorde histórico. 634 milímetros de chuva na capital. O mês de março mais chuvoso desde 1973, quando começaram as medições. Com tanta chuva vieram os estragos. Neste hospital infantil, a água jorrava do teto. Uma das enfermarias ficou sem condições de receber as crianças. Muitas ruas ficaram alagadas. Nesta, uma geladeira foi arrastada pela correnteza. Quem ousou encarar a força da água quase se deu mal. A cidade não tem estrutura, as ruas ficam alagadas, né? Muitos buracos, o condicionamento é terrível. Estragos também no interior e no litoral cearense. Na estrada que dá acesso à Canoa Quebrada, um dos principais destinos turísticos do Ceará, uma erosão engoliu 2 veículos. Todos os anos é assim. Entre fevereiro e maio, Fortaleza vive o período da quadra chuvosa, que muitos aqui chamam de inverno. E o responsável pela chuva é esse sistema meteorológico que se aproxima do continente nessa época do ano. Mas desta vez tem alguma coisa diferente. A segunda quinzena de março
Esse sistema aqui, zona de convergência intertropical, se aproximou muito da costa cearense por causa das condições oceânicas que favoreceram esse posicionamento. Por isso, essa chuvarada que a gente observou em Fortaleza e também, principalmente, na faixa litorânea do estado do Ceará. Chuvarada que deixou esta rua alagada por uma semana. Quem mora aqui ainda contabiliza os prejuízos. A estante, guarda-roupa, rack. Foi horrível. Embaixo entrou água, né? Aí as coisas tudo boiando. Agora os moradores tentam voltar à rotina. Você fica preso. Se der 10 dias de chuva, é 10 dias preso. A chuva continua. E se tem transtorno na capital, o interior comemora. Os açudes começaram a transbordar. A chuva é sempre bem-vinda. Ruim é quando ela vem de uma vez só, né? E vamos ver então a previsão do tempo para todo o Brasil com Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, a chuva dá uma boa diminuída amanhã pelo Brasil, tá? Mas ela ainda deve aparecer com intensidade em áreas do centro-norte do Brasil. Portanto, atenção para o temporal nessa área mais escura aqui do mapa, entre Rio Branco, Manaus, Belém e São Luís, lá no Maranhão. E atenção para a virada no tempo no sul do Brasil, tá? A chuva deve apertar mais nos próximos dias. Por enquanto, ela fica mais concentrada aqui, olha, principalmente sobre o Rio Grande do Sul. E o ar seco ganha força amanhã em grande parte do Brasil, por isso o sol aparece mais. Nada de chuva nesse amarelão aqui do mapa, pegando grande parte do Nordeste, do Sudeste e também do Centro-Oeste do país. Quinta-feira, portanto, de muito sol e calor de 34 graus em Cuiabá, 33 em Goiânia, 30 graus em BH e também em Salvador. Na capital paulista, o sol também aparece com força, vai predominar durante todo o dia. As temperaturas entram em elevação até sexta-feira, máxima de 30 graus, apesar aí do aumento de nuvens. No Rio de Janeiro, o tempo fica mais firme, mais aberto amanhã, tá? Na sexta-feira, no máximo, uma chuva isolada e vai esquentar bem, viu? Até sexta-feira, 34 graus de máxima. E as temperaturas seguem assim em grande parte do Brasil, na casa dos 30 graus para cima. Só que, olha, em Floripa e em Porto Alegre é que a máxima não passa aí de 25 graus. E olha, para encerrar, uma imagem curiosa para vocês, viu? Um meteoro caiu e foi registrado aí pelo observatório no céu do Rio Grande do Sul. Muito legal, né? Bom, eu fico por aqui, amanhã a gente volta a se ver e falar aqui, eu trago mais informações do tempo para você. Até lá. Tchau, tchau. Começou no Recife o julgamento das acusadas pela morte do professor e dentista Paulo Esperança. O assassinato aconteceu há 12 anos. A esposa da vítima confessou o crime. A psicóloga Ana Terezinha Zanforlin Esperança quebrou o silêncio e afirmou ter mandado matar o próprio marido, Paulo Augusto Esperança, de 53 anos. Ela e a advogada Adriana Lima Castro, também julgada hoje, são acusadas pelo crime. A confissão foi recebida com espanto pelo filho da vítima. Apesar da gente já ter, né, as informações do inquérito e as provas, mas você escutar é muito chocante isso. Então, foi um choque muito grande para a gente. Foi tudo muito pesado. E hoje a gente está revivendo isso, mas confiante que em breve vai chegar ao fim e a justiça vai ser feita. Paulo Esperança foi morto a facadas por 2 homens dentro do estacionamento do consultório de psicologia da esposa. O corpo dele foi encontrado dentro do próprio carro. Segundo a polícia, a motivação seria um seguro no valor de R$120 mil e uma aposentadoria de R$15 mil. Ana Zanforlin também é acusada de uma tentativa de homicídio contra o marido, ocorrida meses antes do assassinato. Nós esperamos que a própria sociedade, os 7 jurados, acolham a tese do Ministério Público, que é a condenação das duas no homicídio triplamente qualificado pela morte, pelo assassinato do médico Paulo Esperança, que era um grande profissional de renome nesse estado e que essa morte não pode ficar impune. Em 2012, os 2 homens que assassinaram o professor Adolfo Berto Soares, de 40 anos, e José Amaro de Souza Filho, de 45, foram condenados a 18 anos de prisão. A esposa da vítima foi presa um mês após o assassinato. Em 2016,
foi solta. Já a advogada, acusada de ser coautora do crime, aguardou o julgamento em liberdade. O júri popular das duas começou ontem e deve ser concluído amanhã. O médico ginecologista Nicodemos Júnior Stanislau Moraes foi condenado a 35 anos de prisão por abusar sexualmente de pacientes em Goiás. A decisão da Justiça se refere a abusos contra 3 mulheres, mas o ginecologista também foi denunciado por crimes sexuais contra outras 37 pacientes. A decisão foi assinada por um juiz de Abadiânia, onde os crimes aconteceram. Além da prisão, o acusado foi condenado a pagar indenização por danos morais para 2 vítimas no valor de R$20 mil para cada. O médico está preso e foi negado o direito de recorrer em liberdade. Um tiroteio deixou os moradores de um bairro em Belo Horizonte em pânico. Diversas viaturas da PM foram ao local. Os autores dos disparos conseguiram fugir. A suspeita é de que a troca de tiros tenha sido entre gangues rivais pelo controle do tráfico de drogas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Alguns moradores denunciam que é comum os criminosos exigirem o toque de recolher. Uma mulher de 44 anos foi morta dentro de uma paróquia em Londrina, no Paraná. Lígia Fernanda Silva fazia faxina na igreja quando foi atingida por tiros. Segundo a polícia, o principal suspeito é o ex-marido dela. Lígia já havia denunciado o homem por violência doméstica. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Em Tianguá, a cerca de 300 quilômetros de Fortaleza, um caminhão que transportava 5 cavalos de alto valor tombou na BR-222. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo saiu do Maranhão, com destino à cidade de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Apesar do susto, o motorista teve apenas ferimentos leves, mas 2 cavalos sofreram ferimentos graves. Em Minas Gerais, um professor de uma escola estadual teve o contrato rescindido depois de xingar um aluno durante a aula. As imagens foram gravadas pelo celular de um estudante. O caso aconteceu em 7 Lagoas, na região central do estado. Além de bater com força na carteira onde o aluno estava, o professor ainda gritou com o estudante. Fala minha mãe, não vi, seu vagabundo! Você cala essa boca, seu lixo! Com a repercussão do vídeo, o caso foi parar na Secretaria Estadual de Educação. O Serviço de Inspeção Escolar apurou o caso com os 2 lados envolvidos e a Secretaria decidiu, então, rescindir o contrato do professor. Em outra escola, em Igaraçu, no Grande Recife, o registro de uma briga entre alunas. A confusão aconteceu na área externa do colégio. No vídeo é possível ver a grande movimentação dos estudantes. Em seguida, uma adolescente chega por trás da vítima, agarrando o cabelo e o pescoço dela. A agressão só foi encerrada quando alguns jovens intervieram. A briga ocorreu porque a vítima teria falado para as colegas não fumarem mais na sala de aula. A direção da escola chamou o conselho tutelar. Monique Medeiros, acusada de participação na morte do filho, o menino Henri, colocou hoje a tornozeleira eletrônica. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que ela cumpra prisão domiciliar porque está recebendo ameaças na cadeia. De manhã, Monique Medeiros esteve na coordenação de monitoramento eletrônico no centro da cidade para a instalação da tornozeleira. Ao deixar o local, não falou com jornalistas e foi hostilizada. Monique deixou o complexo penitenciário de Jericinó, na Zona Oeste, ontem à noite, depois que a juíza Elizabeth Machado Louro, do 2º Tribunal do Júri da capital, tomou a decisão. A magistrada justificou que a mãe de Henri sofria ameaças e agressões no presídio. Além disso, ela não é acusada de violência extremada e sequer consta nos autos que tenha visto os atos de violência contra o menino. A decisão revoltou o pai de Henri. É inacreditável essa decisão e até mesmo revoltante para mim e para todos nós brasileiros. Monique é tão culpada quanto Jairo e merece pena igual ou maior do que ele. Respeitamos a decisão da juíza, mas vamos recorrer. A decisão também trouxe indignação aos moradores do Rio. Imagina o sentimento desse pai, saber que mediante a tudo que foi provado até agora, ter a assassina do seu filho em liberdade. Achar que ela tinha que ficar presa, né? Porque é claro que ela participou também ali, né? Ocultou junto com aquele rapaz lá, né?
a morte do próprio filho, né? Eu acho inadmissível um judiciário que liberte alguém que tudo indica que tem participação nesse crime, né? Eu, como cidadão, fico indignado. O Ministério Público já anunciou que vai recorrer da decisão porque há elementos que justificam a permanência de Monique na cadeia. Segundo os promotores, a soltura traz sensação de insegurança, abala a ordem pública e pode prejudicar o processo. A Monique, em liberdade, ela auxiliou o Jairo para que provas não fossem produzidas. Tanto é que ela está denunciada por conta dessa situação também. Não vejo mudança no cenário, então esse seria um outro pilar que por si só sustentaria um mandado de prisão. Além disso, foram presos em outro local, enfim, e isso também dá uma dica que pretende se furtar a aplicação da lei penal. Monique iria completar um ano de cadeia na próxima sexta-feira. Com a decisão, terá que ficar em um endereço mantido em sigilo e não poderá ter contato com nenhuma pessoa que não seja da família ou faça parte da defesa. A juíza responsável pelo caso também esclareceu que a decisão não vale para Jairinho, porque ele já teve o pedido de revogação da prisão analisado em outra etapa do processo. O ex-vereador, acusado de torturar Henri até a morte, continua preso no complexo de Jericinó. A perícia encontrou um fragmento de projétil de fuzil no corpo de Cauã da Silva Santos, de 17 anos. Ele foi morto na segunda-feira na zona norte do Rio de Janeiro durante uma operação policial. Hoje, o enterro do adolescente foi marcado por muita emoção. A despedida reuniu parentes e amigos de Cauã. A mãe do adolescente passou mal e teve que ser amparada. A avó estava inconsolável. Meu neto trabalhava, meu neto estudava, meu neto lutava, meu neto sonhava em ser militar. Olha o que o militar fez com meu neto. Tirou a vida dele. O pai de Cauã fez um discurso emocionado e pediu para que os amigos não fizessem protestos violentos. Meu filho não é vagabundo, não. Meu filho não é bandido, não. Mas está parecendo ser bandido. Então é por isso que eu peço a vocês. Se a gente for fazer, vamos fazer uma passeada pacífica, entendeu? O adolescente foi morto durante um evento com crianças em uma comunidade de Cordovil, na Zona Norte. A família dele acusa a polícia de ter atirado e depois jogado Cauã ferido em um valão. Peritos do IML localizaram um fragmento de fuzil alojado na costela do jovem. Segundo a Polícia Civil, ele teria sido atingido por um tiro que ricocheteou. Os 7 PMs envolvidos na ação foram afastados das ruas. As armas serão encaminhadas para confronto balístico. Os peritos vão analisar se, pelo tipo, tamanho e formato do projétil, é possível identificar a arma de onde partiu o disparo. Uma quadrilha roubou 5 carros de um estacionamento na zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança gravaram a ação, que durou cerca de 5 minutos. Nas imagens dá para ver os ladrões procurando as chaves dos carros. O funcionário disse ter sido rendido por um homem e levado para um cômodo nos fundos do estabelecimento. Ele foi amarrado e teve o celular roubado. Os criminosos, entre eles 2 mulheres, ainda não foram identificados. O crescimento do setor de construção civil esbarra na falta de mão de obra. O segmento criou 400 mil novos postos de trabalho nos últimos 2 anos, mas a maioria dos canteiros de obra do país está à procura de trabalhadores qualificados. Este prédio em Belo Horizonte começou a ser construído há 2 anos. Nem mesmo o período mais crítico da pandemia foi capaz de interromper as obras. Em 2021, o setor cresceu quase 10%, melhor resultado em 11 anos. A gente viu as pessoas ficando mais reclusas em casas, dando cada vez mais valor para essa questão da moradia. As pessoas passaram a trabalhar mais em casa. Atualmente, 40 profissionais trabalham aqui e a maior preocupação dos responsáveis pela obra é não perder ninguém. Nos meses de janeiro e fevereiro, o setor criou 75 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em todo o país
mas a mão de obra disponível não é suficiente. É uma questão de formação mesmo, a gente tem essa falta já de formação, isso vem desde a parte básica do ensino básico, falta interesse talvez também. De acordo com a Câmara Brasileira da Indústria de Construção Civil, 90% das obras espalhadas pelo país estão à procura de mão de obra. Nos últimos meses, muitos projetos que estavam na planta saíram do papel. Com isso, a demanda por trabalhadores qualificados aumentou ainda mais. Um levantamento do sindicato da categoria mostra que as vagas de emprego na construção civil saltaram de 2 milhões para 2 milhões e 400 mil, alta de 20% em 2 anos. Entre os profissionais mais difíceis de encontrar estão carpinteiro e pedreiro de acabamento fino. Frank é marceneiro há 22 anos e diz que nunca foi tão requisitado. Por causa do grande número de pedidos, ele passou a recusar propostas de trabalho. Às vezes a pessoa está querendo urgência para uma pessoa mudar, porque é inquilino e tudo, aí eu recuso porque não tem como. Eu atendei e eu prometi não fazer. A escassez de profissionais tem levado muitas empresas a treinar a mão de obra ou fazer mudanças nos projetos. Até mesmo os trabalhadores autônomos sofrem com a falta de mão de obra. Nós estamos com defasagem de ajudante e pessoas que aprendem a trabalhar com a gente, já vai trabalhar sozinho e a gente fica sem opção de mão de obra. A atitude de um professor de uma escola particular em São Paulo deixou pais e alunos e até a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil indignados. Um aluno foi duramente repreendido durante uma palestra. Os responsáveis se preocupam com a doutrinação política, os responsáveis das crianças, né? Trata-se de um colégio particular com mensalidade em torno de R$10 mil. E a repórter Estela Freitas é quem conversa com a gente agora ao vivo, direto de São Paulo. Ela está, inclusive, em frente ao colégio e agora vai trazer mais detalhes para a gente. Estela, boa noite. Resume para a gente o que aconteceu. Olá, Milena, uma boa noite a você, boa noite a todos. Olha, as informações são de que o professor de antropologia, Messias Basques, convidou uma profissional do movimento indígena para dar uma palestra aqui na escola, a Sônia Guajajara. Entre outras afirmações, ela teria dito que a atividade agropecuária no Brasil é uma desgraça porque destrói o país com agrotóxicos e extermina os índios. Um aluno discordou. Ele disse que a palestrante estava equivocada, abre aspas, porque democracia é um modelo de governo. Tirar algo de alguém não é, me desculpe, isso é roubo de propriedade privada. E agrotóxicos, você falou que estão destruindo a mata. Concordo com você, mas aqui no Brasil só podem ser usados 3 agrotóxicos, porque partidos que você apoia não liberam os outros, impedindo sim o desenvolvimento da agricultura. Então, por favor, melhore, fecha aspas, disse o estudante Guajajara. Depois disso, ele foi surpreendido com um comentário do professor. Vamos ouvir o que ele disse. Vitória, deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Um dia, quando você entender o que é ser uma pessoa deste tamanho, você vai se lembrar desse dia com muita vergonha. Porque não interessa de onde você vem. O meu respeito por ela não é porque eu sou antropólogo. O meu interesse por ela é porque eu conheço a cultura Guajajara. Li, me dediquei, não tenho apenas fontes de jornais. Então, a minha questão para você é, me respeite porque eu sou um doutor em antropologia, eu não tenho opinião. Eu sou especialista por Harvard, eu não tenho opinião. Isso é ciência que nós estamos fazendo. No dia que você quiser discutir com a gente, traga o seu diploma, a sua opinião fundamentada em ciência, aí você discute com um especialista em Harvard. Em nota, a escola disse que durante o momento reservado para perguntas durante a palestra, um estudante discordou de maneira desrespeitosa de Sônia Guajajara. Eu vou ler aqui também o restante da nota. O texto diz que, em seguida, um professor corrigiu o aluno de uma maneira também inapropriada. A instituição afirmou que a gravação foi feita pelo aluno sem autorização e lamenta que o assunto tenha vindo a público de forma imprópria. Pede ainda a confiança dos pais para resolver a situação complexa da melhor forma possível. E olha, no currículo Lattes do professor Messias Basques consta a informação de que ele fez uma especialização em Harvard entre os anos de 2020 e 2021, num curso de estudos afro-latino-americanos. No site oficial da universidade, a nossa produção encontrou apenas o edital da edição de 2019 e 2020. Lá consta que o certificado não dá direito de nenhum título acadêmico de Harvard. Em nota também, a Confederação da Agricultura e Pecuária
Agropecuária do Brasil diz que repudia a atitude do professor, segundo a entidade considerada constrangedora, e afirma ainda que uma das premissas básicas de um ambiente escolar é ter opiniões plurais. Fala também que professores e educadores precisam estar preparados para a diversidade de ideias na sala de aula. A atitude do professor pode ser investigada pelas autoridades com base no artigo 232 do ECA. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento. E a pena prevista é de 6 meses a 2 anos de prisão. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Um levantamento divulgado hoje pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que o presidente Jair Bolsonaro lidera as pesquisas estimuladas nas regiões Sul, Norte e Centro-Oeste. Porém, o ex-presidente Lula do PT lidera a pesquisa espontânea para primeiro turno, quando somadas todas as regiões do país. Na pesquisa espontânea para primeiro turno, o ex-presidente Lula do PT aparece com 26,8% dos votos. O presidente Jair Bolsonaro do PL vem em segundo lugar, com 23%. Com este resultado, Bolsonaro apresenta um crescimento de mais de 1 ponto percentual em relação à última pesquisa, realizada em março. Em terceiro lugar está Ciro Gomes, do PDT, com 1,6%, seguido de Sérgio Moro, do União Brasil, com 1,3%. Em quinto lugar aparece o ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, com 0,4% das intenções de voto. André Janones, do Avante, vem em sexto lugar, com 0,3%, e Eduardo Leite, também do PSDB, aparece logo atrás, com 0,2%. 36,4% não responderam ou não sabiam em quem votar. Brancos, nulos e os eleitores que não votariam em nenhum dos nomes apresentados somam 9,7%. 0,3% votaria em outros candidatos. No Sul, em eventual segundo turno para a presidência do Brasil, Jair Bolsonaro chega a 49,3% das intenções de voto, contra 34,5% de Lula. No Norte e Centro-Oeste, Bolsonaro também lidera, com 43,4% contra 41,1%. A pesquisa ouviu 2.020 eleitores com 16 anos ou mais em 164 municípios de todo o país e foi realizada entre os dias 31 de março e 5 de abril. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi solicitado pela corretora BGC Liquidez. O Rede TV News de hoje fica por aqui, mas você continue ligado na Rede TV. Começa agora o programa Super Pop com Luciana Gimenez. Boa noite. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã.